Queridos amigos, queridas amigas, os nossos cumprimentos, rogando aos Espíritos bons, por intermédio de quem representam a presença de Jesus junto a todos nós, em nome de Deus e dessas mesmas entidades espirituais amigas que nos abençoem, que nos envolvam nas vibrações mais salutares possíveis, que nos intuam e nos conduzam na direção da sabedoria, do discernimento, a fim de penetrarmos na mensagem e entendermos a mensagem da noite de hoje. Cumprimentar as minhas queridíssimas aqui, amigas que estão aqui na mesa, e dizer que o professor Humberto Roden, esse notável espiritualista, ao examinar a tradição bíblica, ele que era estudioso, que depois de fazer uma grande peregrinação, tanto pela doutrina católica, como mais tarde pela tradição protestante, mais adiante, torna-se reencarnacionista e se torna algo místico, esotérico. Esse grande culto, esse grande erudito das letras dos livros sagrados, escreve num rasgo de inspiração, como era habitual da sua carreira, que se o Novo Testamento é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é o coração do Evangelho. Se o Evangelho é a essência de todos os 27 livros que compõem o Novo Testamento, dizia ele, o Sermão da Montanha é a essência das essências. É a substância mais preciosa da tradição cristã. Conforme anota mais tarde os melhores estudiosos neotestamentários, que tentam dividir em dois grandes eixos a mensagem de Jesus, de um lado, as parábolas do Senhor, e do outro lado, o Sermão da Montanha, onde todo o ensinamento dele, de alguma forma, está condensado nesses dois grandes eixos. De um lado, as parábolas, que tentam esmiuçar e explicar de maneira repetida os elementos da sua doutrina, e de outro lado, o Sermão da Montanha, que é a essência do que há em todas as parábolas. É como se o Sermão da Montanha fosse a explicação direta, frontal, a explicação objetiva, clara, e as parábolas seriam metáforas e comparações e alegorias para explicar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, portanto, é um discurso pequeno, curto, sintético, que resume de uma maneira genial tudo aquilo que Jesus queria dizer. Não apenas isso. Ele resume a experiência interior de um espírito que já alcançou a plenitude. Não a plenitude convencional do espírito encarnado na Terra, mas o espírito que já encontrou, que já alcançou, que já conquistou a plenitude espiritual que está destinada a alcançar. Não foi à toa que Allan Kardec, quando examina a evolução espiritual do ser humano, pergunta aos espíritos nobres o que sucede ao espírito depois de viver a sua última encarnação. E os espíritos respondeu: torna-se espírito puro, vírgula, isto é, espírito bem-aventurado. O Sermão da Montanha fala de bem-aventuranças. Com justiça, o Sermão da Montanha não é apenas o discurso das bem-aventuranças, mas o discurso das bem-aventuranças é boa parte do Sermão da Montanha e é a parte mais famosa, é a parte mais rica, é a parte especial. Embora o Sermão da Montanha vá além, um pouco além, é natural pensar que no Sermão da Montanha a gente tem, nas bem-aventuranças, aquela síntese, aquela essência fundamental que Jesus listou de uma forma clara e direta aqui, tentando entender de uma forma literal, né? Numa linguagem direta, de uma linguagem frontal. Mas a verdade é que o Sermão da Montanha é muito difícil de entender e na época dele ficou incompreensível até mesmo para os discípulos mais próximos. Por isso ele teve necessidade mais tarde de falar várias parábolas para ensinar e para explicar o que ele disse de uma maneira direta, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva no Sermão da Montanha. Diz mais ainda o professor Humberto Roden. Humberto Roden vai dizer, numa obra que leva esse nome, o Sermão do Monte, ele vai dizer que todo partido político, aliás, é até complicado falar isso nesse momento, mas todo partido político tem a sua plataforma política. O Sermão da Montanha é a plataforma política de Jesus. É aquele programa essencial da sua mensagem.
é a essência dos seus ensinamentos. Não é à toa que mesmo estudiosos não cristãos reverenciam e homenageiam o Sermão da Montanha como sendo um discurso especial, como sendo algo especial e excepcional, como sendo algo fora do comum. Não é à toa que um dos autores da filosofia perene, Fridtjof Schuon, vai dizer que o Sermão da Montanha é a essência de todas as religiões. É o pensamento essencial de todos os sistemas religiosos e espiritualistas da Terra. No Sermão da Montanha a gente tem um poder de síntese dificilmente comparado, ou dificilmente alcançado. Com poucas frases, aquele espírito que foi conhecido na Terra como Jesus de Nazaré sintetizou de uma maneira excepcional todas as aspirações evolutivas espirituais que a criatura pode alcançar, pelo menos nesse planeta, pelo menos nessa experiência atual. Não é à toa que Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hinduísta, costumava dizer que se todos os livros da Terra, sagrados ou profanos, fossem rasgados e eliminados do mundo, e ficasse apenas Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, as 12 frases das bem-aventuranças que compõem o Sermão da Montanha, nada, disse Gandhi, estaria perdido. E ele costumava dizer que um hinduísta, para ser um hinduísta completo, tem que conhecer o Sermão da Montanha. E ainda dizia mais. Em uma das suas obras, Gandhi dizia o seguinte: eu achava que a minha mensagem de não violência era original e que ninguém havia pensado como eu. Mas quando eu li o Sermão da Montanha, eu percebi que havia uma mensagem ainda mais completa do que o ahimsa, a não violência, que eu pregava. Embora eu ame Jesus e tenha muito medo dos cristãos, porque a Inglaterra, o Império Britânico, era cristão e que dominava a Índia, que não era cristão, eu reverencio o Sermão da Montanha como sendo a maior mensagem que alguém já deu. Mesmo criaturas da cultura judaica, mesmo não religiosos como Albert Einstein, que era judeu, como Louis Pasteur, que era cientista, encontrava na mensagem de Jesus, em especial no Sermão da Montanha, um poema pouco comparado. E quando eu digo poema, não é força de expressão. Os melhores estudiosos da hermenêutica bíblica, da interpretação textual hoje, consideram a possibilidade de Jesus falar como se estivesse fazendo um poema. Traduzindo ao português, nem sempre fica parecendo uma poesia. Mas no idioma hebraico antigo, parece, aos olhos dos estudiosos, que é provável que Jesus estivesse fazendo uma espécie de entoação poética. Aliás, a poesia é a melhor forma de cativar a emoção, de captar os sentimentos, né? A poesia consegue dizer coisas que as palavras diretas não conseguem falar. A poesia consegue tocar os sentimentos de maneira mais fácil, com a rima, com as suas estrofes, com a sua métrica, com a sua mensagem especial. E é provável que Jesus, naquela tradição oral do povo oriental, que era tudo oral, e que a depender da entonação da voz, a depender da ênfase de determinada passagem, determinada frase, determinada palavra, tinha significados especiais. Não é à toa que algumas mensagens espirituais, como de Amélia Rodrigues, falava que ele falava como se estivesse em poesia. Até ao português parece, soa um pouco poético para nós. Muitos os chamados, mas poucos escolhidos. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Imagina no idioma original como é que deve ter soado isso, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado, todo aquele que se rebaixa será elevado. Parece uma poesia. Se você pegar Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Essa poesia em cruz, que Jesus já antecipava, falando de uma forma poética. O Sermão da Montanha é a sua poesia excepcional, é sua obra-prima. É o seu discurso excepcional de alguém que vivia aquilo, que verbalizava a experiência emocional daquilo que ele já vivia, daquilo que ele já alcançava, daquilo que ele já havia conquistado. Maior do que os direitos humanos, afirma o espírito Joana de Ângeles, com todo respeito aos direitos humanos inaugurados no final do século XVIII, quando da queda da Bastilha, quando com os ideais civis, sociais e iluministas foram apregoados, os direitos humanos
que não são, inclusive, ainda totalmente seguidos por grande parte de nós, o Sermão da Montanha está acima, na sua ética, dos próprios direitos humanos. A verdade é que, com essa mensagem excepcional, Jesus ficaria mais tarde na história de uma forma especial. Para fazer justiça, é importante aqui considerar e lembrar que o gênero de bem-aventurados ou bem-aventuranças já existia em Israel. Muita gente não sabe que havia uma espécie de gênero oral, segundo os teólogos da Bíblia de Jerusalém. Havia um gênero oral, da mesma forma que havia os salmos de Davi, os cânticos, havia também um gênero oral de bem-aventurança, só que era num estilo totalmente diferente. O hebreu, o judeu da antiga Palestina, acreditava que o bem-aventurado era o Filho de Deus que era abençoado por Yahvé, por Eloá, por Elohim, por El, seja lá o nome que se dá à divindade, porque havia várias nomenclaturas para se referir à divindade. O homem abençoado por Deus era bem-aventurado. Essa era a conceituação da cultura hebraica. Daí a ideia de que bem-aventuranças aparecem no Antigo Testamento, mas eram totalmente diferentes. Só para ilustrar, Reis, capítulo 8, versículo 8, e Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz mais ou menos assim, com algumas diferenças. Bem-aventurados os homens e servos diante de ti. E faz uma consideração sobre a escravidão. Por quê? Porque, para a cultura hebraica, o homem que tinha prosperidade material era bem-aventurado e abençoado por Deus. Daí a ideia de que o bem-aventurado por Deus tinha que ter no mínimo 2 escravos. Essa era a conceituação, essa era a crença, essa era a compreensão da cultura da Palestina. Porque o próprio Moisés estabeleceu que Deus compensaria a criatura com compensações materiais. Quem não se recorda o mandamento de Moisés que diz: honrar pai e mãe para que tenhais muitos dias de vida na terra, longos dias de vida na terra. Ou seja, era compensado, era abençoado com uma vida longa na terra. Então a compensação era material. A compensação era do mundo físico. E o judeu acreditava nessa compensação. De mais de 3.000 anos antes de Cristo já existia esse conceito. Tem gente que até hoje continua nesse conceito. Acha que sempre tem que ser abençoado por contas bancárias na Suíça, por paraísos fiscais, por isso e aquilo, então doa o dízimo na igreja, e como Deus não é um bom negociante, não sabe calcular na bolsa de valores, dá 10% do salário e recebe uma mansão com piscina. Essa é a ideia de algumas tradições religiosas atuais, onde os religiosos são, claro, tesoureiros de Deus, porque são aqueles que guardam o tesouro que é de Deus, aliás, não precisavam dar para Deus aquilo que é dele. Mas enfim, essa é a ideia. Bem-aventurados, portanto, aqueles que têm posses materiais, que é senhor de escravos. Nós temos, por exemplo, uma série de conceitos. Em Deuteronômio, um dos livros da legislação mosaica, uma série de leis, uma série de incisos da penalogia mosaica, Moisés, em determinado momento, vai dizer que bem-aventurado és tu, Israel, porque teus inimigos serão pisoteados. Então veja que uma bem-aventurança é a noção de bênção e de ser abençoado, de ser bem-aventurado, totalmente diferente daquilo que mais tarde Jesus coloca nas suas bem-aventuranças. Não foi à toa que ele toca nas bem-aventuranças. Ele queria também ventilar esse tema, que era um tema da tradição de Israel, elevando e espiritualizando o gênero das bem-aventuranças. Então, quando ele sobe no monte, segundo Mateus, segundo Lucas, ele desce no monte. Isso já foi motivo para tanta polêmica. Porque o Sermão da Montanha aparece tanto em Mateus quanto em Lucas. Aliás, com discursos muito diferentes. Embora a essência seja a mesma, o discurso é muito diferente, as palavras são muito diferentes, né? Não são parecidas, como alguns outros trechos que eles se assemelham. No caso do Sermão da Montanha, não. Parecem discursos distintos mesmo, parecem discursos estranhos, não parece ser o mesmo discurso. No Sermão da Montanha, em Mateus, ele sobe a montanha, em Lucas ele desceu. Já houve tanta tentativa de conciliar isso daí. E é melhor a gente nem conciliar, nem tentar conciliar. Alguns disseram que, a depender da perspectiva de quem estava na multidão assistindo Jesus, ele descia ou ele subia, por causa do aclive, porque devia ser uma planície, um planalto bem pequeno, bem suave, que se queira. Né? Será que era algo metafórico? Alguns especulam que era metafórico. Por quê? Porque o evangelho de Mateus não se preocupava necessariamente em ser um evangelho biográfico, cronológico, literal. O evangelho de Mateus é um evangelho temático e é um evangelho judaico. Mateus é um judeu
falando para os seus irmãos judeus e tentando provar na lei, por isso que ele faz várias articulações com o Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias. Porque ele queria mostrar aos seus irmãos de raça que Jesus era o Messias, era o Salvador que foi anunciado por Isaías, Malaquias, Elias, Moisés, os profetas antigos. Então ele tentava arrumar o discurso assim. Daí a ideia, né, de que Moisés chama 12 representantes das 12 tribos de Judá, que seriam herdeiros da descendência de Jacó, neto de Abraão, que formariam as 12 tribos de Judá. Moisés chama esses 12, Jesus chama 12 apóstolos. Moisés mais tarde chama 72, que seriam líderes de todas essas tribos, para ajudá-lo no êxodo. Jesus mais tarde aparece a 72 discípulos, que seriam os discípulos para além dos apóstolos. Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos. Jesus sobe ao monte e fala o Sermão do Monte. Alguns acreditam que era uma forma de Mateus tentar arrumar e tentar colocar Jesus como um novo Moisés. Um Moisés mais aperfeiçoado. Um Moisés maior ainda. O Messias esperado. Então, alguns entendem que Mateus estava fazendo um evangelho temático, que não é o pé da letra. Por outro lado, o evangelho de Lucas não é um evangelho temático, é um evangelho que nós sabemos hoje, nós espíritas sabemos hoje, porque os teólogos até hoje brigam. Nós sabemos por uma informação preciosa de Emmanuel, na obra Paulo Estevão, obra homônima ao nome dessa casa, que Emmanuel dá uma pista que até hoje teólogos não têm essa pista. Quando Paulo estava preso e Amando de Nero ia ser degolado, Lucas visita Paulo na prisão e Lucas se fez discípulo de Paulo, né? Ele, inclusive, que escreveu os Atos dos Apóstolos narrando a saga paulina. E aí Paulo diz assim, olha, se eu tivesse tempo eu escreveria um evangelho também. Eu escreveria um evangelho de Jesus. Mas não tem tempo. Nós dispomos do evangelho de Mateus, era o evangelho que estava, e o de Marcos, que estava sendo escrito por assessoria de Pedro, porque Pedro é que ditava as coisas que viveu para Marcos e Marcos escrevia. Lucas, escreve tu também o evangelho. Quero lhe pedir para ir até a igreja de Éfeso, na região atual da Turquia, vai até Éfeso, no promontório de Éfeso, na ilha de Patmos. Lá na igreja de Éfeso está João, que escreveria o quarto evangelho, João Evangelista, aquele que teve a visão do Apocalipse. E também está João cuidando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Vai até ela e ouve o depoimento da mãe do Senhor e faz o evangelho baseado no depoimento dela. Paulo morre e Lucas, segundo Emmanuel, faz isso. Vai, viaja para a igreja de Éfeso e quando encontra Maria de Nazaré, ele encontra Maria de Nazaré e Maria de Madalena, que estava lá também com Maria Santíssima. Ele ouve o relato das duas e faz um evangelho, portanto, baseado no relato da mãe do Senhor. É o evangelho que tem maior informações sobre a infância de Jesus, é o evangelho de Lucas. Não é à toa, não é por acaso. Então, é um evangelho belíssimo, é um evangelho feito de compaixão, de delicadeza. Mas o Sermão da Montanha em Lucas é muito diferente do Sermão da Montanha em Mateus. Justiça seja feita. O Sermão da Montanha em Mateus é o mais famoso, é o que ficou mais conhecido, é o que tem as bem-aventuranças, porque o Sermão da Montanha em Lucas nem tem bem-aventuranças. É um outro discurso, né? E é interessante pensar o seguinte, tem gente que inclusive faz metáforas em relação a esse subir ou descer. A Amélia Rodrigues tem um texto que ele vai dizer que Jesus tanto subia quanto descia na montanha. Porque é uma metáfora. Ele subia a Deus sem esquecer dos homens que estavam embaixo, e quando descia aos homens, nunca se contaminava com os homens a ponto de romper com a subida. Então era essa metáfora de que as criaturas não conseguem. Ou a gente tenta buscar Deus isoladamente, se esquecendo de quem está embaixo, ou a gente desce aos homens e se esquece da subida. Então essa era a metáfora. Mas há uma informação que eu considero preciosa que talvez resolva esse problema. Essa informação está em Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, num capítulo chamado O Sermão do Monte, quando Humberto de Campos traz dos arquivos do mundo espiritual uma informação do mundo espiritual acerca do Sermão do Monte. Sabe o que Humberto de Campos vai dizer? Que ao final da tarde, ao final do entardecer, todo dia, Jesus se reunia ali diante do lago de Genezaré, do mar do Tiberíades, e ali ele pronunciava o seu discurso. Diariamente ele fazia isso. Sabe qual é a conclusão que a gente chega? Que é provável que ele tenha feito esse discurso do Sermão do Monte mais de uma vez. E que foi ouvido de maneira distinta.
de forma distinta. E os dois evangelistas registraram, um baseado na mãe dele, que deve ter ouvido também o discurso, e outro Mateus. O capítulo de Boa Nova, o Sermão do Monte, narra a experiência de Mateus, está anotando ao vivo enquanto ele falava. Escrevendo ao vivo enquanto ele falava. A verdade é que nós temos o evangelista mais intelectual, né? Mateus, mais tarde Lucas, né? Mas dos apóstolos que conviveram com Jesus, Levi, Mateus, era o que tinha mais inteligência, era o que tinha cultura letrada, a maioria era analfabeto, né? De 12 apóstolos, 11 eram galileus, portanto pessoas simples, pessoas de uma região muito pobre, um só era judeu, portanto da Judeia, ou seja, da capital, que era o próprio Judas Iscariote, o que deveria atraí-lo. Embora Mateus era galileu, como ele foi erguido ao cargo público de funcionário da Receita Federal da época, né, que era cobrador de imposto, ele ingressou na cultura letrada, então tinha certo domínio intelectual. Por isso, Mateus escreveu o seu evangelho de uma forma muito especial. A verdade é que um evangelho, Lucas e Mateus, parece um complementar o outro. O que eu acho excepcional é isso. Parece que um que complementa o outro. Porque enquanto o evangelho de Mateus parece falar de experiências mais subjetivas, o evangelho de Lucas fala de experiências objetivas e materiais. Enquanto o evangelho de Mateus fala de carícias da alma, o evangelho de Lucas fala de carícias da matéria. Enquanto o evangelho de Mateus fala de virtudes morais, o evangelho de Lucas fala de virtudes mais materiais. Enquanto o evangelho de Mateus fala mais da caridade moral e do coração, o evangelho de Lucas fala da ação social, da ação material. Enquanto o evangelho de Mateus fala, por exemplo, da humildade de coração, o evangelho de Lucas fala do altruísmo com os pobres. E isso, de alguma forma, complementa uma coisa. Tanto é que Pastorino, estudioso do Sermão da Montanha, vai dizer: enquanto o discurso de Mateus fala a individualidade ao ser interior, o discurso de Lucas fala a personalidade ao ser exterior. O ego e o eu profundo, se a gente quiser assim colocar. Tanto é que alguns estudiosos chamam o discurso do Sermão da Montanha de Lucas de não bem-aventurança, mas de má-aventurança. Porque, na verdade, é um discurso negativo, né? Em vez de bem-aventurado é e ai de vós ricos que rides hoje, e ai de vós que se alegrais hoje, e ai de vós que gozais hoje. Sempre é nesse sentido, né? Do 7 ais, que há um teólogo que descreveu isso como a ira santa. A ira santa de Jesus. Naturalmente que não é uma ira humana convencional, né? É uma reprovação em relação às injustiças sociais da época. A verdade é que a primeira bem-aventurança, vamos ficar aqui com o texto de Mateus, que é o mais famoso, é o que mais é comentado, é o que mais é replicado. Quando fala em Sermão do Monte, já se pensa no texto de Mateus automaticamente, porque de fato é de uma grandiosidade excepcional. A verdade é que as bem-aventuranças, só as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, já daria pra gente ficar aqui até amanhã falando. Bem-aventurados os pobres de espírito, alguns preferem bem-aventurados os pobres no espírito, pobres em espírito, ou pobres pelo espírito. Veja que na primeira frase a gente já tem tanta dificuldade. Tem textos incríveis sobre isso. A expressão que ficou mais conhecida pela tradução do padre João Ferreira de Almeida, na Bíblia mais conhecida, pobre de espírito, já gerou muita confusão e muita polêmica. Já houve ironia, sarcasmo em relação a isso. Porque se entendeu, mundanamente falando, que pobre de espírito, espírito sinônimo de inteligente, pobre seria alguém desprovido de inteligência, de sabedoria, e Jesus exaltando a ignorância. Vê se isso tem coerência. Jesus, que era tão inteligente, fazer apologia da estupidez e bater palma para a pessoa que é ignorante. Não é essa a ideia. Não é esse o propósito dos pobres de espírito. Porque entenderam dessa forma. Nem é pobre de espírito no sentido de ser desprovido de espiritualidade. Porque a palavra espírito aqui é uma palavra muito problemática, né? Deus sentido a muita coisa, muitos significados, né? É uma tradução, portanto, em português. Tanto é que há um autor que prefere mendigos do espírito. Porque quem é pobre é quem não tem, está desprovido. Quem é mendigo está pedindo. Ou seja, é carente de, está mendigando. Ou seja, está buscando o espírito. Tem essa interpretação. Mas eu prefiro a expressão de Humberto Roden, já citado. Ele prefere pobres pelo espírito. Ou seja, pelo espírito, a pessoa opta por ser pobre, entre aspas. E a gente vai entender o que é isso.
Se trata, portanto, de uma opção pelo Espírito ser pobre, portanto, não é a humildade material. É a humildade espiritual. É a humildade do coração. Porque às vezes a gente confunde humildade com outras coisas e com aparência. Então a pessoa muito humilde é a pessoa que nem toma banho. Eu vejo gente, é tão humilde que nem toma banho. Não, é imundo, não tem nada a ver com humildade. É? Então a humildade é a pessoa viver largado, acabado. Não, tem nada a ver com isso. Aliás, diz a tradição que a veste que Jesus usava, presente da sua mãe, era uma túnica inconsútil. Expressão inconsútil é uma túnica que é costurada de uma vez só, né? Uma túnica que tem aquela costura de uma linha só, né? Sem costura, inconsútil, né? Que era o que os reis usavam. Presente de sua mãe. Agora, é claro que Jesus era o que era, não era pela roupa que ele vestia. Mas ele não se apresentava desgraçado só para dizer que era humilde. Né? Porque é essa confusão que a gente fez. A religião da Idade Média disse isso. Que a pessoa muito humilde é a pessoa que se acaba, que se despreza, que se deprecia. Não, essa pessoa está com transtorno psicológico. Todo psicólogo, psiquiatra, que tem uma certa formação de bom senso, quando recebe um paciente que chega desleixado, sem tomar banho, com roupa furada, já suspeita de depressão. Porque a depressão gera um certo desleixo por si mesmo. Tem nada a ver. A humildade não é material, porque tem muita gente que não tem onde cair viva, porque cair morta cai em qualquer lugar. E é um poço de arrogância, de prepotência, de presunção. A gente vai até ajudar a pessoa não quer e nos trata mal. Então, não é isso. Há muita gente na miséria que é simples e é humilde verdadeiramente, e há muita gente na miséria que é prepotente e arrogante. Há muita gente na abastança, na riqueza material, que é prepotente, e há muita gente na riqueza material que é de uma simplicidade, que é de uma bondade, que é de uma generosidade. A humildade é a humildade espiritual, porque a gente confunde tudo e altera as coisas. Por isso é pobre de espírito, ou pobre pelo espírito. É a humildade espiritual. Essa é a ideia. O Sermão da Montanha é uma orquestra tão bem colocada que nada no Sermão da Montanha é por acaso. Quer ver uma coisa? Por quê? Porque é a primeira bem-aventurança. Porque a primeira bem-aventurança é sobre humildade espiritual. Não é à toa. Porque a humildade espiritual não é a virtude suficiente para tudo, mas é a indispensável para o resto. Sem a humildade, eu não consigo as outras virtudes. A humildade é a base. Por quê? Porque se eu não tiver humildade, eu nem me abro para crescer mais. Se a pessoa não é humilde, a pessoa vai dizer, palestra de novo sobre o Sermão da Montanha. Não, vou ficar em casa que eu já sei tudo. E não aprende um pouco mais. A pessoa que é muito prepotente, muito cheio de si, aí ó, rico de si, pobre de si. A pessoa que é muito rico de si, a pessoa se fecha a aprender mais. Por isso, o ignorante, ele tem certeza de tudo. Ele é dono da verdade. O sábio desconfia. O sábio duvida. Por isso que Sócrates é famoso com aquela frase, só sei que nada sei, né? O oráculo disse que ele era o mais sábio de Atenas, ele disse que não era, não. Aí depois, no julgamento, ele repete, né? Ele disse, certa vez o oráculo de Delfos disse que o homem mais sábio da Grécia era Sócrates. E eu disse que o oráculo estava errado. Hoje eu chego à conclusão que ele está certo. Porque só eu tenho certeza e ciência da minha ignorância. Ou seja, é essa a ideia. Por quê? Porque o sábio, quanto mais ele vai sabendo e conhecendo mais coisas, ele percebe o quanto ele não sabe. O quanto ele ainda não detém. O quanto ele ainda... A dimensão. Né? Certa vez, perguntaram a Chico Xavier o seguinte, Chico, como é que Emmanuel, o seu guia espiritual, se comporta nas reuniões espirituais dos guias do país, diante de Ismael, que é o guia espiritual do Brasil? E Chico respondeu, de joelhos. Emmanuel. Por quê? Porque Emmanuel podia se achar o máximo, né? Mas que referência ele está tendo? Tudo depende da minha referência. Tudo depende disso. Como eu já brinquei aqui, você acha que você joga bem futebol, aí você desencarna, vai para outro mundo e encontra Garrincha. Tudo depende da sua referência. Então você se acha o máximo, que referência você está tendo? Né? Então, a humildade é bom senso, é lucidez. A humildade é a pessoa ser A humildade não é achar que não vale nada. Não é ignorar as próprias virtudes e qualidades. Não é desprezar o que você sabe fazer bem.
A humildade é o seguinte, é um pianista chegar aqui, saber tocar bem, sentar e tocar com excelência, não é tocar ruim para dizer que é humilde, é tocar com excelência e ser natural. E não ficar afetado com isso. E não se sobrepor aos outros por isso. Humildade é isso. O que é muito difícil. Por isso a humildade é a primeira bem-aventurança, porque sem ela não tem outras. Humildade de humus, né? Terra, né? A dimensão humana, né? Humildade, humus, a base, né? É aquela ideia. Por isso que Jesus, quando lavou os pés de Pedro, né? Ele quis lavar os pés, Pedro disse, não, Senhor. Ele já tinha lavado de todos os apóstolos, mas Pedro, ele não queria que lavasse. Não. A mim tu não lavarás, porque aquilo era uma desonra, só escravo que lavava os pés. Né? Jesus estava tomando atitude de escravo da época. Né? A mim tu não lavarás os meus pés. E Jesus disse, se eu não te lavar os pés, eu não tenho nada contigo. Aí Pedro disse, então me lava todo. Não, Simão, só os pés. Era um símbolo, por quê? Porque os pés são a base. São os pés que seguram o corpo em pé. A humildade é essa base. É isso que ele queria dizer. Então, toda a mensagem de Jesus é esse símbolo essencial. É essencial para o restante. É a virtude, portanto, da humildade que nos possibilita se abrir para crescer mais, para aprender mais, para querer progredir mais, para poder se desenvolver mais, para saber que não se sabe de tudo, que eu posso ter conquistado muito, mas tem muito mais coisa a se conquistar. É essa lucidez, é essa sabedoria, segundo a bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, algumas traduções têm os que sofrem, porque serão consolados. Interessante. Aí a pergunta que se faz é o seguinte, será que toda pessoa que chora é bem-aventurada? Mas tem gente que chora por ódio, chora por sentimento de vingança, chora porque não conseguiu matar o outro. Será que são esses também que são bem-aventurados, mencionados por Jesus? Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Será que é isso que Jesus queria servir? Todo mundo que chora vai ser consolado? Não pode ser. Então quem são esses bem-aventurados que choram que serão consolados? São os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino do céu, são os primeiros. É porque uma bem-aventurança puxa a outra. É que nem videogame, né? Quanto mais passa de fase, mais difícil fica. Então você adquiriu a humildade, esse pobre de espírito, humilde espiritual, que chora, será consolado. Porque uma puxa a outra. Uma bem-aventurança puxa a outra. Então, é essa a ideia. Veja que Jesus disse que serão consolados. Não disse que ia ficar alegre. Porque quando você experimenta uma grande dor, nem sempre você fica alegre. Você teve um luto. Um parente morreu. Um ente querido desencarnou, faleceu. Você não vai ficar alegre pulando de alegria. Você vai ser consolado. Bem-aventurados esses, porque a consolação não tira a dor de você, mas impede você de cair no desespero, que é outra coisa. Você não fica desesperado, mas você sente a dor. Não é para você ficar insensível e não sentir a dor. A promessa é de consolação e não de não ter dor. Porque a dor faz parte do processo evolutivo. Os desconfortos fazem parte do nosso crescimento como espíritos imortais. Se não houvesse dor, se não houvesse desconforto, a humanidade não se movimentava. A gente não sairia do lugar. E o que é pior, a gente viveria um estado de anestesia geral. Há até um quadro patológico na medicina, né? Que a pessoa não... uma insensibilidade e tem risco de morte. Porque tem uma coisa grave na saúde e a pessoa não sente dor, porque a dor sinaliza para algo. Então, é interessante pensar nisso. A consolação. Aí a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Olha, veja que coisa, né? Cada bem-aventurança tem uma compensação também, né? Então, por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ser consolado é uma coisa, agora herdar a terra é outra coisa. Os mansos, porque herdarão a terra. Ó, a alusão a Moisés, uma compensação material. Bem-aventurados os mansos. O que é ser manso? Algumas traduções têm brandos, que é a mesma coisa. O que é ser manso? Né? Ou pacífico, algumas traduções. O que é ser manso? O que é ser brando? Né? É aquela pessoa que conseguiu dominar a si mesmo. E por que herdará a terra? Porque tem mais saúde. Porque vive mais. Porque os violentos estão se entredevorando. Porque os violentos se matam antes. E porque espiritualmente os mansos permanecem. E os violentos, por diferença vibratória, não têm as mesmas chances de reencarnar, de voltar no mesmo plano que está evoluindo.
É a tese kardeciana da imigração e imigração das almas, quando o progresso coletivo se faz e alguns espíritos rebeldes tentam obstaculizar. Por amor, esses espíritos não mais atrapalham o progresso daquele plano, sendo mais tarde enviados a outros planetas compatíveis com seu grau de evolução. Os exílios espirituais, né, simbolizado no arquétipo da expulsão do paraíso, daí a tradição de Adão e Eva expulso do paraíso. Toda a cultura antiga tinha esse folclore popular da expulsão do paraíso, né? Que é uma reminiscência espiritual de um certo exílio. A verdade é que os mansos herdarão a terra, porque permanecerão espiritualmente, acompanhando o progresso coletivo. Ou se a gente for pensar em termos psicológicos e até orgânicos, de saúde, né? A pessoa que é mais tranquila, a pessoa que vive de maneira mais organizada e equilibrada do ponto de vista do estresse, da violência, é uma pessoa que vive mais, vive melhor. É uma pessoa mais harmonizada consigo mesma. Não é à toa que as mulheres vivem mais do que os homens. Claro que são vários fatores. Mas entre os vários fatores, tanto é que há muito mais viúva no mundo do que viúvo. Não é à toa. Por quê? Porque os homens normalmente são mais sérios, são mais fechados. Se a gente está aqui nesse lugar, um homem entra, ele tem que entrar com cara fechada para mostrar que é homem. A mulher entra, cumprimenta as pessoas, conversa mais, dialoga mais. Então, e ele, como é sério, como é sisudo, como é trancado, vai ter infarte. E vai morrer antes, com fé em Deus. Então, vejamos, claro que não é só esse fator, tem vários, é multifatorial, tem vários fatores, mas o sorrir, o dialogar, o se relacionar, isso também são fatores de saúde. Isso também acaba prolongando a nossa expectativa de vida. Ser manso, ser tranquilo, dominar a si mesmo, como é difícil. Ter autodomínio. Por quê? Porque o autodomínio, na verdade, é controlar as próprias violências internas. E por incrível que pareça, a pessoa consegue uma liberdade interior maior quando ele se controla. Parece contraditório, né? Se eu me controlo, aparentemente para o mundo eu estou me reprimindo. Mas eu me lembro do próprio Sócrates que dizia, se você realmente é livre, você só é livre se você consegue dizer não para você mesmo. Porque se você só diz sim aos seus desejos, você é escravo e refém dos seus desejos. Você não está sendo livre. Olha que coisa interessante. Eu tenho que mandar em mim mesmo. Eu sou senhor de mim mesmo. E eu digo não até pro meu ego. Olha que coisa interessante. Dominar as próprias violências internas. Ter autonomia. E aí a gente vai para a outra bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí Jesus utiliza o elemento da fome, né? O elemento gastronômico. A ideia do apetite, né? Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu me lembro que há um caso emblemático, e algo polêmico, mas um caso emblemático na obra Nosso Lar de André Luiz, né? Quando André Luiz descreve uma situação específica de espíritos muito apegados ainda à matéria, né? E que sentem fome. Kardec fala isso, né? Das necessidades materiais que às vezes se prolongam, né? Que o espírito às vezes sente. Porque não tendo o corpo, mas o vício ou o apego estando na mente, pode se prolongar no além. E André Luiz descreve espírito muito apegado, né? Descreve aquela coisa da fome, etc. E eu me lembro de, se não me engano, se não me falha a memória, Dona Laura ou é Narcisa, que chega para ele e diz assim, André, todas as estratégias que a gente faz aqui para diminuir essa aflição dos espíritos são estratégias, né, que ele coloca na ilustração da sopinha, etc. Tem gente que não acredita, pouco importa, não é importante, mas assim, todas essas estratégias são apenas elementos intermédios, sucedâneos, como se diz em medicina, elementos temporários até a alma se desprender totalmente, psiquicamente, do mundo físico. Mas aqui no mundo espiritual, o amor é o alimento das almas. É o amor que alimenta as almas humanas. E quando o espírito se desprende e ama, ele se alimenta por si mesmo, ele fica saciado. Olha que coisa interessante. Essa alusão. Porque é verdade. Quantas vezes a gente se sobrepõe até a impulsos físicos por conta de algo psíquico? Eu me lembro de Albert Einstein, em uma das suas biografias se fala que ele ficava tanto tempo naqueles cálculos matemáticos, né? Na produção do efeito fotoelétrico, teoria da relatividade do tempo e do espaço, né? Os artigos que ele produziu, que ele perdia a noção de hora. Passava. Tanto é que tem um caso engraçado que ele sai na Universidade de Princeton, ele sai do seu laboratório e aí ele dá uma meia volta, etc. E passa por alguém e diz assim, fulano, eu não sei se eu saí do laboratório para o refeitório, do refeitório para o laboratório. Moral da história, eu não sei se eu já comi ou se eu tenho que comer. Aí disseram, professor,
eu acho que você saiu agora do refeitório, você devia estar comendo. Eles, então, Bruno, então vou pro laboratório. E não havia comido. Ou seja, estava saciado, né? A gente só sabe disso, a gente só tem uma ideia mais próxima disso no lado ruim. Quer ver? Eu recebo uma notícia ruim, perdi a fome. Perdi o sono. Não tenho apetite nenhum. Altera. Do lado ruim, a gente tem experiências muito práticas, muito, né, objetivas. Né? Mas a verdade é que tem também... Quer ver uma coisa? Na obra da Antroposofia de Rudolf Steiner tem uma colocação que eu acho interessante. Ele vai dizer o seguinte, que se você quer abdicar de uma necessidade assim mais basal, uma necessidade assim mais básica, você o faça por algum sentido psíquico, por algum propósito, algum ideal. Do contrário, você não vai conseguir. E ele exemplifica com o vegetarianismo. Você quer ser vegetariano? Muito bem, mas que faça por um ideal. Se você quer fazer por vaidade, porque você se acha melhor do que os outros, porque você está sendo vegetariano, é melhor você voltar a comer carne. Você se acha melhor do que os outros porque está comendo só vegetal, coitadinho dos vegetais, é melhor você voltar a comer carne. Se você faz isso por ego, ele vai dizer, é muito provável que você tenha distúrbios orgânicos nessa mudança alimentar. Agora, se você faz por um propósito, algo te alimenta, algo psiquicamente te alimenta e suplanta aquilo. Ele fala isso. Aí a gente entende porque Gandhi fez greve de fome e não teve distúrbios orgânicos. Jesus nos chamou, famoso, simbólico jejum de 40 dias e 40 noites. O que era aquilo? É porque um ideal alimentava, né? Suplantava, compensava. Daí a gente vê esses espíritos nobres. Chico Xavier, 2 horas só de sono. Marlene Nobre, com 20 e poucos anos, Chico já quase com 50. Ela disse, eu passei 2 semanas com o Chico e não aguentei. Não aguentei acompanhar ele. Porque eu ia, participava daquelas filas quilométricas, ele só dormindo 2 horas de sono, eu já com raiva, e ele atendendo as pessoas, ele diz, continue, fale mais, minha filha. Conte mais. E aí, depois, acabava lá para 10 da noite, ele entrava na reunião mediúnica do Grupo Espírita da Prece e começava a psicografar. Eles, olha, ele começava a psicografar, ficava eu e alguns amigos dando palestra para as pessoas numa sala como essa aqui, enquanto ele ficava recluso, né, psicografando, falando mensagem, etc. O grupo ficava lá com ele, ajudando nos papéis, né. 1h30 da manhã, o grupo já trocou, já teve gente que foi em casa, foi no banheiro, né, relaxou, tomou banho, jantou, voltou. E ele psicografando. Dada 3 horas da manhã, o grupo que estava com ele já havia desencarnado, já estava psicografando por ele. E ele lá psicografando. 4h30 ele acabava e ia ler as mensagens e entregar de uma a uma. E depois, Marlene Nobre disse que ele fazia questão das pessoas que eram de fora e que estavam em Minas Gerais, em Uberaba com ele fazia questão de levar cada uma em casa, como anfitrião, entregar em casa, no hotel, etc. Passava indo num bar chamado 1001. Teve um espírita que dizia, Chico, você espírita entrando no bar? Eles, meu filho, quando um espírita entra no bar, o bar se transforma em lar. Ele tinha esse jogo de palavra. Ele entrava, tomava um cafezinho, conversava, ficava conversando, o dono do bar dizia, eu não quero essa religião pra mim, porque essa religião é de gente que não dorme. Eles dormem, meu filho, inclusive na sessão mediúnica tem muito médio dormindo na sessão mediúnica, dizendo que está incorporado. E aí, ele tomava um cafezinho, ia pra casa. Marlene Nobre disse que às vezes acordava às 7 da manhã no outro dia e perguntava a Luísa Xavier, sua irmã, onde ela ficava. Luísa, Chico já levantou? Eles nem foi dormir ainda, tá revisando as mensagens que recebeu. Eu não conseguia acompanhar esse homem. Né? Quer dizer, talvez não, algo psiquicamente, o espírito ele predominava sobre a matéria. Eu tô dizendo pra você deixar de dormir e ficar sem... Não, porque você vai endoidar. Não é isso. Não é você agora deixar de dormir ou deixar de comer carne para se espiritualizar. Você se espiritualiza primeiro e essas coisas vêm como consequência. Tem menos necessidades físicas. O apóstolo Paulo dizia isso em Paulo Estevão, né? Ele foi se espiritualizando que ele tinha menos fome, menos sono, menos necessidades fisiológicas, né? Mas como efeito natural, para a gente não fazer um processo de fanatismo aqui. Então, é interessante a gente pensar nessas questões. Serão, portanto, saciados, né? Esses que têm fome e sede de justiça. Aí a outra bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios receberão a misericórdia. Misericórdia, palavra bonita. Eu acho uma palavra tão bonita. Porque misericórdia vem do latim miserere, da missa inclusive, miserere, que é miséria, necessidade.
cordes, que é coração. Misericórdia é um olhar de coração voltado para as misérias e necessidades do outro. Ou seja, é um olhar de compaixão. O perdão é uma atitude que faz parte da misericórdia, mas a misericórdia é maior do que o perdão. Porque às vezes eu nem fui ofendido para perdoar, mas eu tenho um olhar de misericórdia para com os outros. Então, a misericórdia é algo muito bonito, né? E por que eu receberei misericórdia? Porque aquilo que eu espalho na vida, a vida me devolve. Se eu ajo com misericórdia para com o meu próximo, eu recebo misericórdia por causa da minha consciência. Da mesma forma, já notaram as pessoas que são muito duras com os outros? São duras consigo mesmo, coitadas. Acabam padecendo do próprio juízo inflexível para julgar o próximo. E às vezes acabam tombando em transtorno, em aflição, em conflitos desnecessários. Porque eu uso uma regra bastante difícil. A regra da intolerância. A régua, né, de medir, de olhar. Meu Deus, a intolerância é um verdadeiro sofrimento. Tolerância faz parte desse olhar da misericórdia. A intolerância é um sofrimento. Porque a pessoa intolerante, ele entra aqui e começa a tentar buscar o defeito das coisas. Olha para esse copo, ó, não tá cheio. Ah, mas tem água, mas não tá cheio. Então, é coitadinho. E é uma pessoa insuportável aqui pra nós. Uma pessoa intolerante é uma pessoa difícil de conviver. Ninguém aguenta, né? Quando ele chega no lugar, até o cachorro sai da sala. Porque ele irradia, né? É uma pessoa que tá sempre olhando o defeito de tudo. É o dono da verdade, né? É uma pessoa difícil, né? E é uma pessoa que não tem saúde psíquica. Porque ter tolerância é ter saúde psíquica. Porque se você quiser começar a listar motivos para você implicar, você vai ter. Mas você vai enlouquecer e vai enlouquecer os outros. Porque você chega em casa, eu vou chegar em casa agora, eu tenho um filho de 3 anos, vou querer botar ele para ser um espírito puro já. Eu vou enlouquecer ele. Então, vejamos o problema, né? Um problema sério da intolerância. Esse olhar misericordioso não é um olhar conivente, mas é um olhar compassivo e compreensivo. Saber que cada um vai até onde pode, não até onde gostaria. E ser misericordioso é também não se meter naquilo que não é da sua conta. Ou seja, não julgar. Tá tudo embutido. Por quê? O julgar, no fundo, é se envolver. Não quero resolver o problema que é do outro. Que o outro precisa, ajude e passe adiante. Então a gente às vezes internaliza e assimila coisas que não são nossas. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha como a compensação também, né? Porque ser misericordioso, recebe misericórdia. Receber misericórdia é bom, mas ver a Deus é melhor. Agora, ver aqui é um símbolo, né? Porque não se vê com os olhos, porque Deus não é uma pessoa que aparece, né? A divindade é algo ainda incompreensível para nós, mas não é um ser específico, né? Não é uma pessoa fisicamente, não é material. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque ao ser puro, consegue detectar a pureza. Perceber a pureza. E Deus é a pureza por excelência. Alguns tradutores da Bíblia, como a Bíblia de Jerusalém, o próprio Haroldo Dutra Dias, com a tradução dele recente, prefere a expressão limpos de coração. E parece-me, aos meus olhos, que a expressão limpos de coração é a expressão mais apropriada. Por quê? Quando a gente pega uma coisa que está suja e limpa, a gente tira. A gente remove. E ao remover, ela fica mais clara, mais transparente, fica mais visível. Limpar para ver, para refletir e para ver a Deus, né? Retirar. Talvez a nossa evolução espiritual seja de tirar camadas. As virtudes já estão lá em potencial. Só que os vícios são, na verdade, camadas que a gente vai retirando, né? Não é necessariamente brigar consigo mesmo, vai ir tirando, né? Ir limando, né? Como Michelangelo, perguntaram a Michelangelo como é que ele fazia as esculturas daquela, como é que ele criava aquelas coisas. Ele diz, não crio não. Já está lá. Eu olho para a pedra, já está lá embutido. Eu só faço um reparozinho assim, e ela está lá. Eu disse, meu Deus, quando eu olhar para a pedra e já ver assim um Davi, um Moisés, como ele fez, e já está lá. Eu quando olho para uma pedra, não vejo nada lá. Mas ele tinha uma visão, ele já via. E só fazia debastar assim as arestas, na concepção dele. Então é a visão interior, né? Roden costuma dizer que os puros de coração é aqueles que têm o desapego interior. Se os pobres de espírito desapegaram do exterior, são desapegados da matéria, do mundo exterior, os puros de coração se desapegaram do ego.
daquilo que ele chama de sujeito interno. Outra bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores. Lembra dos mansos? Dos brandos, dos pacíficos? Essa é os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser manso é uma coisa, é dominar a si mesmo, é controlar a si mesmo, é se autodominar, as violências internas. Ser pacificador é produzir paz. Eu só posso ser pacificador se eu já conseguir me controlar, me dominar. Por isso que primeiro vem a bem-aventurança da mansuetude, da mansidão consigo, para depois promover. Porque se eu não me domino, quando tiver um conflito eu vou entrar, eu vou acabar brigando também. E entro na violência. Então primeiro eu domino a mim mesmo, para depois eu produzo a paz. Pacificador. Faço a paz. Porque serão chamados filhos de Deus. A expressão filho de Deus é uma expressão do hebraico, está presente na Bíblia, que traduzindo para nós, filhos de Deus é sinônimo de espiritualizado e de santificado. Daí a tradição de que os Elohims, ou seja, os anjos, são filhos de Deus. São seres espiritualizados. Filho de Deus é uma gíria, né, para a gente não traduzir com o português agora, né? Como filho do homem, né? Designação que Jesus se auto-intitulava, né? O filho do homem. E são gírias, são expressões idiomáticas, né? Então, serão chamados filhos de Deus. E a última bem-aventurança, que na verdade dá a origem a uma outra frase, que é a explicação dessa, segundo os melhores estudiosos, que é bem-aventurado. Essa parece-me o resumo das demais, das outras. Bem-aventurados que sofrem por perseguição, pela justiça e amor à verdade, porque deles é o reino dos céus. Note que coisa interessante, como é uma poesia redondinha. A primeira bem-aventurança diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A última, porque deles é o reino dos céus. A compensação volta, o deles é o reino dos céus. Começou com a compensação deles é o reino dos céus e acaba, porque deles é o reino dos céus. E essa parece ser o resumo de tudo. Porque aquele que sofre por amor à justiça, uma coisa importante, justiça na concepção do povo hebreu não é a concepção do judiciário nosso aqui, não. Justiça na concepção do hebreu, Deus era chamado o justo dos justos. O homem santo era o homem justo. A concepção do hebreu era que o homem espiritualizado, santificado, era chamado de o justo. Então, por amor à justiça é por amor à espiritualidade, à santificação. Por amor à verdade, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quem sofre por isso é porque está produzindo, inclusive em favor do próximo. Só sofre perseguição por amor à justiça e à verdade quem está fazendo algo e está sofrendo por isso. Seja pelo esforço, seja pela incompreensão dos outros. E aí sofre perseguição. Porque às vezes a pessoa correta, a pessoa equilibrada, ela é vítima de perseguição porque... Se, por exemplo, ela aqui é super correta, super disciplinada e eu não sou, eu posso ficar incomodado porque ela é super correta e eu não sou. E o que é que a pequenez humana faz? Como eu fico incomodada? Não porque ela me acusa, mas porque o comportamento dela, de disciplina, de correção, me diz, com a conduta dela, tudo aquilo que eu não sou. E deflagra aquilo que eu não sou ainda. A pequenez humana faz o quê? Persegue. Persegue aquele que está no bem. Porque se sente ameaçado, se sente criticado, mesmo que o bom não critique, se sente incomodado pelos bons. Né? Mas quem faz isso está produzindo algo em prol do outro. Não foi à toa que Allan Kardec resumiu tudo isso, inclusive essa última bem-aventurança, com a frase, fora da caridade não há salvação. É uma forma que Allan Kardec encontrou de resumir tudo isso. Por quê? Porque quando Allan Kardec vai publicar, já concluindo as nossas considerações, quando Allan Kardec vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os trechos, se não todos, praticamente todos os trechos que ele retira do Evangelho, porque Kardec retira, ele seleciona, né, os trechos do Evangelho que são mais importantes, segundo os Espíritos, para resumir no Evangelho segundo o Espiritismo um elemento moral da doutrina de Jesus. Ele diz que o propósito da obra é ficar no elemento moral, porque os outros, elemento cultural, da época, não interessava para a obra o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele faz um recorte precioso daqueles elementos mais importantes da doutrina de Jesus. Quase todo o Evangelho segundo o Espiritismo ele é retirado do Sermão da Montanha. Kardec explica as passagens do Sermão da Montanha. Quase que na sua totalidade. Se a gente for ver os 27 capítulos, a gente vai ver praticamente o Sermão da Montanha ali colocado. Então, meus amigos, tudo isso para dizer da grandeza de um espírito como Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso?
é que, se eu for perguntar aqui, fazer um checklist, qual é a sua lista de felicidade? Então cada um faz uma lista de felicidade. Do que é felicidade para você? Botar os pontos. Tenho certeza que cada um de nós vai colocar, vai elencar o que considera ser felicidade. Né? O que considera ser plenitude. Eu já fico pensando aqui num Lamborghini ao Diablo, uma Ferrari, alguma coisa assim. Cada um vai elencar aquilo que considera de valor. O checklist de felicidade de Jesus é o Sermão da Montanha. Ele queria resumir o que é felicidade para um espírito angélico. É como se ele dissesse, olha, eu venho de uma região sublime onde um dia vocês estarão. E eu estou traduzindo em palavras como é que é esse mundo feliz. Está lá, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. É a mais alta espiritualidade. Por isso, quando a gente lê o Sermão da Montanha, a gente está lendo não apenas um discurso teórico, mas uma vida. É a vivência ali colocada em ação. Porque discurso e vivência é uma mesma coisa, são expressões de uma mesma realidade no Evangelho de Jesus. Portanto, exaltar a grandeza de Jesus. Exaltar essas expressões do Evangelho. O Espiritismo nos ajuda a entender que Jesus não é apenas um profeta que morreu martirizado. Isso é muito pouco. Cada um de nós aqui é um espírito com muito mais coisas internamente, só que está numa matéria que bloqueia. Nós temos muito mais faculdades, algumas delas estão bloqueadas pela reencarnação, que bloqueou para a gente desenvolver mais coisa. Quantos de nós que já reencarnamos em outras searas e desenvolvemos outras aptidões e ao reencarnar nessa, está bloqueado essas habilidades? Kardec diz isso, para desenvolver outras. Então você é muito maior do que aquilo que você tem acesso hoje de você no corpo físico. Agora imagine Jesus. Imagine Jesus. Não era apenas um profeta galileu barbudo que morreu. Crucificação para um espírito daquele é café pequeno. É café pequeno. Ali ele queria simbolizar tudo aquilo que o espírito pode passar na cruz. Porque na cruz a gente tem o arquétipo de qualquer tipo de dificuldade humana. Traição, calúnia, difamação, abandono de amigos, abandono dos mais queridos. Tudo aquilo está presente na cruz. Ele queria simbolizar. Mas é muito maior do que isso. Ele é muito maior do que isso. Tanto é que quando a gente lê A Caminho da Luz de Emmanuel vai dizer o quê? Que quando a Terra estava se formando há 4,8 bilhões de anos, e as primeiras formas de vida no protoplasma e no aminoácido, as formas de vida aquática, os coacervados estavam começando a se organizar na Terra, ele já era um espírito puro e estava com seus engenheiros nos laboratórios da natureza, ensaiando as primeiras formas de vida com a sua equipe espiritual. Há 4,8 bilhões de anos. Eu nem sei o que é que eu era há 1000 anos atrás. Se é que eu era alguma coisa. Há 4,8 bilhões de anos, ele já tinha evoluído, já tinha feito o seu processo evolutivo. E já estava como espírito crístico. Então, quando os doutores da lei começam a conversar para saber se ele era filho ou não era filho de Abraão, que significa seguidor da lei, ele responde, e antes que Abraão fosse, eu já era. Aquilo escandalizou, né? Se colocar acima do pai Abraão, mas de fato ele era. Ele o era. Então Jesus é muito maior. Só para concluir, recentemente saindo de casa, meu filho se chama Estevão, né? Em homenagem ao mártir cristão Estevão. Mas eu acho que ele não está nem em saldo de Taço ainda, não está nem apedrejando ainda, está pior. Ele disse, meu filho, você vai ter que evoluir muito para chegar no mártir Estevão, né? E um dia ele é temperamental, ele fez uma malcriagem, né? E deu uns tapas na mãe, né? Ele já superou isso, mas com 2, 3 anos ele tinha mais isso, né? Como ele não conseguia falar, verbalizar, ele ficava muito inquieto porque não era compreendido. E aí as heranças instintivas da época que ele foi jacaré vinham à tona, né? A professora também mencionou alguma coisa assim na escola. E aí teve um dia que a mãe estava muito chateada. Queria, assim, jogar duro com ele, mas a mãe não... disse, não vou pegar duro, ele é muito pequenininho, etc. Mas ficou muito chateada, que estava arrumando ele e deu um tapa no rosto da mãe. E aí eu cheguei e disse, sabe de onde eu vou fazer uma presepada? Vou fazer um teatro aqui. Aí quando eu abro a porta, ele normalmente vem até mim, papai veio abraçar. Aí eu disse, não, papai, não, peraí. Eu aprendi isso com um vídeo que eu vi, um vídeo que viralizou de um pastor protestante, um pastor batista. Eu disse, peraí, o que é isso? Você sabe quem é essa daí? Ela estava sentada no sofá da sala. Você sabe quem é essa daí? Eu disse, mamãe. Eu disse, pois é, mas antes de sua mãe é minha mulher. Tá batendo a mulher dos outros, velho? Não tem medo, não? Ele fez aquela cara de choro e disse, você aprendeu o que no Evangelho? Aí ele foi chorar, eu abracei ele e comecei a conversar. O que é que você aprendeu do Evangelho? O dia que papai estava palestra. E papai estava falando o quê? Jesus. E pra você, o que é Jesus? Ele, papai do céu, né? Eu disse, mais ou menos. Mas veja,
Aí eu comecei a tentar ilustrar. O avô que está aqui presente, o avô deu um boneco, um Hulk, o avô e a avó, deu um boneco de Hulk, né? E ele fica todo empolgado com o Hulk, dizendo que o Hulk é o máximo, né? Ele até outro dia disse assim, o Hulk é tão grandão igual o papai, porque na visão da criança o pai é grande, né? E ele disse, pois é, você não recebeu o Hulk? O Hulk não é grandão? Jesus é mais. É mais grandão do que o Hulk. É mais grandão, puxa vida. E é grandão como? Mais grandão do que essa casa. Tem que falar a linguagem dele. Ele diz, Jesus não gosta disso, de você bater em mamãe. E ele parou, né? E ficou assim meio... Quer dizer, a gente vai lentamente passando e incutindo essa ideia, de acordo com a linguagem, é claro, com a perspectiva simbólica do outro, passando a ideia de que Jesus é esse ser. É essa mentalidade. E quando a gente acessa a sabedoria espiritual que está ao nosso alcance, a gente de alguma forma está acessando ele. Por isso que ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é por ele, pela pessoa dele, ou por uma religião cristã, mas tudo aquilo que ele simboliza e que ele representa na sua doutrina maravilhosa, cujo Sermão da Montanha é o máximo por excelência. Muito obrigado, muita paz.